Yahaya, mortais, saudações humanos, porque agora que fala o Grande Buda, estamos aqui, né, na atividade. Mais um belo dia no Mega Mon Global, onde vamos falar, né, as belas novidades e as mudanças, né, que vai ocorrendo aos poucos no joguinho dos Pokémonions. Então chega no like, né, para dar aquela moralzinha, caso aí, né, o conteúdo lhe agrade. Beleza? Se você não é inscrito, então só se inscrever, não tem problema algum, mano, não vai te matar. Ou talvez mate, né, quem sabe. Dito isso, é isso, hein. Bom, sempre na descrição dos vídeos tem um link aí, tá? Para você fazer sua conta, cadastrar, né? Para ficar bonitinho, para não perder, né? Com e-mail, senha, padrões, né? Sem dificuldade alguma, rapaziada. É rápido e prático. E também, né? Tem aí o link para fazer o download, né? No site oficial da empresa, né? Até então, Discords também, link na descrição. Grupos de WhatsApp também na descrição. E os códigos, né? Eu não sei se está todos funcionando. Alguns era temporário, né? Era duração de uma semana, 2 semanas. Até então, acho que são 3 que é permanente, né? Que eu acho que é o GM666 e o GM999 e um outro que é letras e números, né? Para você começar de 0 a hora, meu amigo. Já para começar, né? Dando choque em todo mundo. Show de bola? Então, mano, você quiser crescer no Megamon aqui, rapaziada, não tem dificuldade. É só você seguir o Grande Buda aí, né? Ver as dicas, os vídeos, as novidades, conhecer os times, entender, né, o conceito do jogo, tá? Porque Megamon não é um joguinho qualquer de RPG de turno, né? Tem que ter estratégia, tem que ter a manha, tem que ter mandinga, né? E com certeza tem um pouco de dinheiro, né, mano? Aquele famoso, né? Dito isso, é isso. Então fizemos ontem 2 vídeos até então, né? Upando o Charizard, testando ele, e depois upando ele full update, né? Hoje já demos uma subida de leves nele, quase aí pegando 3 milhões, né? Incrivelmente mais forte que meu Primal Groudon, hein? Absurdamente absurdo. Minha Rayquaza aí, né? Senhora das senhoras, com seus 3.200, né? WK com quase 3.300, né? Então o timezinho aqui tá trilhando, mano. Aos pouquinho tá indo, né? Só o Ho-Ho até então e o meu Victime, né? De capenga aqui no time. Infelizmente não tem muito o que fazer, né, mano? Sem trinket pra todo mundo, né? Infelizmente. Mas o time tá bem da hora, cara. E, né, como eu fiz ontem a review do Z-Move, né? Do próprio Charizard X, vamos estar aí falando, né? Como ficou as habilidades após o Z-Move, tá? Vocês vão ver, né? Vocês que ainda não tem o Z-Move liberado, né? Desperto, né? Que é isso aqui, esse iconezinho aqui, ó. Tem essas máquinas, né? Então que ele melhora as habilidades do Pokémon. Vocês vão ver aí como fica, né? Diferente, né? Na descrição depois que você upa, né? Basicamente adicionado mais textos, né? Até então. Você que é inimigo da leitura, que não gosta de ler ou tem preguiça de ler, né? Então fique ligado nesse vídeo para entender, né, o conceito do Charizard X, tá, rapaziada? E se der tempo, vamos falar sobre, né, o seu item exclusivo, tá? Também. Bom, padrão, como eu falei, o melhoramento aqui em si foi no aumento de dano, né? Que agora ataca o único inimigo causando ali 120%, né? O ataque básico dele. Antes era 100%, subiu para 120%, belezinha, 20% mais de dano, com certeza é muita coisa, né? Ganha P ataque nível 2, normal, né? O aumento aí até então de quanto? Acho que é 10%. Um buff cresce ali P-Ataque e SP-Ataque em 10%, né? Dá um buffzinho aí até então. E anexa Chama Azul, ou seja, ele com o Z-Move ganha esse efeito, né, de Chama Azul, que é o Azure Blazing, né? Azure Blazing que eu vou falar logo após, né? Na passiva dele aqui tem, mano, então eu vou falar, explicar, né? Até então falando pela passiva dele, beleza? Aqui, ó, skill dele, né, dá um melhoramento no dano, ataca um único alvo inimigo, causando 200% de dano físico, né, no alvo ali, liberando o efeito de purificação das chamas, né, Flammer Purger, né, no alvo por uma rodada. Aumenta o efeito da própria escama de chamas em 2 vezes durante, né, por 2 rodadas. O efeito de escama de chama, né, também vamos estar falando sobre esse efeito aí. Tipo assim, aumenta o efeito por quê? 2 vezes. Então assim, ela dá o dobro, né, o dobro aí de, né, buff, né. Basicamente ele fica imune, tá, quando tá com essa passiva ativada, tá. Na passiva dele vai saber como ele ativa isso. Imune a nível 1 nível 2 de congelamento, ou seja, tecnicamente um Skylex não congelaria ele, né, até então, a menos que tenha um WK no outro lado, né, mano, se tiver o WK, aí no mundo lá, depois que ele ulta, se eu me engano, um mundo a noite de inverno, né, algo assim, acaba congelando geral mesmo, né, não tem nem como se purificar. Até então, não sei, eu não cheguei a ver ele ser congelado, né, mas ninguém também usou a Skylex aqui para eu tirar essa conclusão, né, mano, mas é isso aí. Quando atacado, também não recebe efeitos de burn, ou seja, ele também tem imunidade à queimação, né? Damage é reduzido em 10%, ou seja, com essa habilidade aqui, né, melhora em 2 vezes, então deve subir para 20%.
E, né, Action Damage Receive Reduction dos 50%, né? Damages de ação. O que seria damage de ação? Aqueles contra-ataques, né? Pokémons que causam ataques consecutivos, ataque de suporte, ataque de assistência, ataque de, se eu não me engano, como é que eles chamam? Cooperação, né? Basicamente time metal, né? Que tem muito isso aí de contra-ataque, ataque assistência, né, ataque de cooperação, tal, né, esse tipo de dano, né, basicamente ele tem ali 50%, né, se o efeito já estiver ativo, quando ele usar essa habilidade, aí já sobe para 100%, né, ou seja, a redução ele mal toma dano, né, até então. O Azure Blaze, né, que é as chamas azuis até então que ele ativa, rapaziada, vocês vão entender aqui na passiva, beleza? Vamos lá, ó. Quando você está em campo, seu próprio dano de queimar aumenta 33,45%, ou seja, ele aumenta o dano de burn dele próprio, tá? Da queimação dele. Um aumento adicional de 30% contra o tipo aço, então pokémons de aço vão tomar mais dano de queimação. Ao atacar ativamente e causar um golpe crítico, adicione uma camada de chama azul ao alvo, né? Que é o Azure Blazing. Aí vamos falar aqui sobre, né, a chama azul aí para você entender que tipo de, né, efeito é. Um efeito negativo, evidentemente de nível 3, ou seja, um efeito muito forte até então, certo? Basicamente, manos, ela faz assim, ó. Deixa eu ver aqui, pronto, efeito negativo nível 3. Este efeito de queima, né, um tipo de burn que dura 2 rodadas. Cada camada causa, né, entre 60% a 100%, né, do dano de elemento fogo, né, do P-ataque do lançador. No caso aí do, né, nosso queridíssimo Charizard. Até 3 camadas podem, né, ser aí escaladas. Para cada camada adicional de outros efeitos de queima no alvo, inimigo, né? Os limites inferior da taxa de dano de Azure Blaze aumentarão em 10%, um aumento de até 50%. Então, tipo assim, ele acumula até 3 camadas, beleza? Mas vamos ver que o cara lá tem mais queimação, se eu não me engano, até 10 burn, né? Que pode ali sobrepor, né, um em cima do outro. Então, tipo assim, até então, né? Para cada efeito adicional de queimação que o alvo tenha, o dano do Azure Blazing vai ser aumentado em 10%, no máximo de 50%, ou seja, até 5 vezes. Então, mano, vai causar muito mais dano, beleza? É por isso que eu digo, ele funciona melhor em time Fire, porque quanto mais Pokémons ali causando queimação no time inimigo, mais forte vai ser essa queimação dele, né? Que é a queimação própria dele, né? Que é o Azure Blazing, beleza? Então vamos lá. Escamas de dragão, né? Escamas flamejante, né? Até então. Coberto com escama flamejante. E ao atacar ativamente e queimar o alvo, o dano aumenta em 15%. A taxa crítica aumenta em 38,45%. Isso você vai aumentar de acordo com o level. O level máximo atual, não é 124, é quase 40%, digamos assim, né? Então, assim, ele tem já um crítico bastante elevado, beleza? Um crítico bem elevado aí, tá? Aí vamos lá. Quando você estiver totalmente ferido, se todos os inimigos tiverem pelo menos 10 camadas de efeito de queima, né, a importância de ter outros Pokémon Fire, né, no time é justamente essa passiva aqui dele. Retenha 1 HP e ative Festa do Dragão. Devore 10 camadas de efeito de queima e então revive. Após a morte, incendeie o dano de todos os inimigos com chama azul. Beleza? Então, basicamente, ele ativa, né? Ele tem esse efeito aí de escamas flamejante, né? Até então. Vou falar aqui, né? Que é um efeito de buff, né? Que ele tem aí, que ele agrega. Aquele efeito lá que eu falei, né? Que ele fica imune e tal, beleza? Então ele já começa com essa escama, tá? Esse tipo de proteção, assim, eu posso dizer, né? Que é muito bueno, cara. Muito bom mesmo, tá? E depois ele ativa a Festa do Dragão, tá, rapaziada? A Festa do Dragão é um buff especial, beleza? Basicamente. Que, né, vai ativar, né? Quando ele sofrer aí, até então, um dano fatal. Quando ele tiver 1 de HP, ele vai ativar esse efeito aí. Show de bola. Isso aqui já é passiva do Z-Move dele, ok? Aí vamos lá. Festa do Dragão, ó. Devora energia de chama. Cada devoração pode aumentar o seu próprio dano de elemento fogo em 5%. E a redução de dano em 3% por 2 vezes. Então o que acontece? Ele vai absorver até quantos ali? 10 camadas, né? Ele devora 10 camadas. Se cada camada gera 5%, ele ao total ganha aí 50% de dano elemental de fogo extra, né? E 3% para cada camada ali. Então, basicamente, rapaziada, ele ganha aí 30%, né? Até então, de redução de dano por 2 vezes. Né? Não sei se aqui é erro de tradução, mano. Se seria 2 vezes ou se seria 2 times, né? Pode ser 2 turnos também. Não, turno seria turnos, né? Time, 2 vezes. Pode ser um efeito que ative até 2 vezes. Até então. Aí vai lá, combine. Engula 4 vezes para atingir o limite máximo. E restaura 60% do HP do P-ataque 5 vezes por rodada. Então assim, ela já ativa, né, até então.
Beleza, ela pode ativar até 2 vezes, mas combine, né? Aí engula 4 vezes para atingir o limite, ou seja, quando ele né, pode engolir até 4 vezes esse tanto, beleza? E pelo que eu vi, 2 times possa ser que seja o quê? Tipo, acumula, né? Talvez possa acumular até 2 vezes até então. Show de bola? Só que aqui ele só vai ativar essa passiva quando, né, tiver pelo menos ali a galera com 10 camadas, né, de burn. Aí ele vai lá e devora, vai devorando as camadas de burn dos outros Pokémon. Até então, engolindo aí 4 vezes no máximo para atingir o limite máximo, né? E cada vez aí restaurando 60% do HP do P-ataque dele. Então ele tem aí uma recuperação de vida. Então assim, sei o que, alguns caras falaram ontem, né, que via ele recuperando HP do nada, tal, pá. Ele não morre, tipo assim, ele toma uma do fatal, depois ele volta à vida. Pronto, uma das passivas é aquela ali, né? Que ele devora a vida, né? Chama de todo mundo ali, recupera o HP e enche. E depois fica ativando essa festa do dragão, né? Que ele fica ali devorando até então outras camadas de fogo para ficar recuperando o HP, né? Até então, um total aí de até, se eu não me engano, quantos? 5, né? 5 vezes por rodada, né? Então ele pode fazer isso até 5 vezes, mano. Então quanto mais queimação tiver no time inimigo, mais ele vai poder recuperar HP, galera. Beleza? Então isso aí é muito da hora. Show de bola é uma forma de sobrevivência dele. Só que aí limita muito os times que ele funcione, né? É por isso que eu digo, a galera fala assim, não sei o que, eu queria usar ele no time dragão e tal. Mas aí, mano, ele precisa muito de Pokémon Fire. Então, assim, é quase obrigatório você acabar usando um Victini, um Ho-Ho, até então, um PG, né? O PG eu acho que nem sei se o PG dá dano de queimação, cara. Se eu me engano, ele tem ignição, né? Ele deixa o Pokémon lá tipo, na forma ignição. É um tipo de queimação, né? Não sei se contaria. Mas teria a queimação do Victini, que assim que ele entra já queima todo mundo. Acho que é 2, 3 camadas já. Ele ativa em geral. Então é muito bom aí, né, ter o Victini juntamente a ele. Ou pelo menos o Ho-Ho, né? Ho-Ho e o PG. Com certeza o WK seria indispensável, tá? Né, para poder fazer aqui o nosso bebezão, né, mano? Fazer a boa, tá, rapaziada? Né, ter mais potencial, assim dizer. Aí aqui fala, né? Vamos continuar. Após a morte, né, incendeie, né, o dano de todos os inimigos com chama azul, ou seja, ele incendeia. Eu não sei o que seria exatamente isso. Talvez ele ative a queimação ali, o dano automaticamente. Na hora que ele morrer e reviver, possa ser que ele ative, né, uma ignição, né, assim a dizer, tipo assim, queime todo mundo de uma vez só, né, possa ser isso, tá? Ou senão ele ativa um efeito lá que, se eu me engano, tem na ultimate dele, né, que é terras desoladas, terras de chama, alguma coisa assim. Passiva de 6 estrelas. Quando a queima liberada pela equipe excede o limite superior, né, ou seja, né, tem um limite ali de queimação, mano. Só que o time inimigo toma mais queimação além do que, né, é o máximo, Banquete Dracônico será ativado, beleza? E toda vez que Banquete Dracônico devorar 3 chamas, pode imediatamente liberar Sopro de Chamas Azuis para um inimigo, recarga de uma rodada, e converter permanentemente 5% do seu inicial de SP Ataque em P Ataque. É por isso que eu disse que é importante você não reduzir o SP Ataque do Charizard na natureza dele, tá? Tente aumentar o ataque físico dele, mas assim, ou você vai acabar perdendo defesa mágica ou defesa física, você vai ter que escolher uma das duas, tá? Mas a melhor opção é manter ele com P Ataque alto, ok? E não perder SP Ataque. Porque ele vai ficar convertendo ali o SP Ataque em ataque dele até 30% do SP Ataque dele, olha só, hein? Mas isso é sempre que fica ativando essa passiva, tá, rapaziada? Então assim, ó, Azure Blaze, né, que é Sopro das Chamas Azuis, né? O que seria este efeito, né? Nada mais e nada menos que ataque, né, do tipo Sopro de Dragão. Adiciona de 1 a 3 camadas de chamas azuis ao alvo. Chama azul, né, que exceder o limite máximo será transferido para outros inimigos aleatórios e ativará uma camada de dano de chama azul. Ou seja, se eu me engano, o Azure Blaze dele só ativa até 3 camadas. Passou disso, aumenta o dano. Passou disso aqui também com essa passiva, né, vai se espalhar em outros alvos. Então, né, você vai ver que é um dano em cadeia, beleza? Então, né, ele fica bem burn, né? Esse aqui realmente é um Pokémon Fire, mano. Aí vai. Após o seu, né, 8 estrelas já aqui, né? Após o seu turno, adicione uma camada de chama azul a todos os inimigos, né, recarga de uma rodada. Ou seja, vai iniciar ali, pá, todo mundo já tá queimando, mano. Já queima todo mundo. É por isso que quando começa a partida, que chega a vez dele já, né, dá queimação de todo mundo ali e pronto, filho, já era. Seja imune a um ataque do tipo, né, de um inimigo com chamas azuis, intervalo de 6 ataques ativos do inimigo. Ou seja, pelo menos um ataque, rapaziada, ele meio que vai dar uma esquiva, né, vai esquivar. Só que aí depois ele só vai esquivar daquele Pokémon novamente após, se eu me engane, 6 ataques consecutivos, né? Que aí é meio embaçado. Eu acho que se reduzisse isso aqui, tipo para 4, 3, poderia ser que ele, né, durasse muito mais em combate, certo? Contra ela.
E é meio complicado porque é um efeito que, assim, tecnicamente não funcionaria, se eu me engano, em Pokémons d'água. Porque o Pokémon d'água, eu acho que ele consegue purificar, né? Esse Azurin Blazing, né? Até então. Então, assim, o Charizard X não chega a ser tão forte devido ao time água que muitos até então utilizam porque é um time muito viável até hoje, né? Hoje em dia. Tem Pokémons, né? Tem times que bate neles, né? Consegue lidar muito bem contra eles. Mas até então, alguns dos outros não, né? No meu servidor tem alguns que usam os principais, né? Que é a Baleia com Keldeo. Ou se não, Baleia, Keldeo e Manaph. Então, né, time Fire até então, o próprio Charizard aqui, mano, não tem um desempenho tão bom contra, beleza? Porque é um time que tem vantagem, né? Não só na sua passiva, mas com elemento também, beleza? Então vai tomar menos dano e vai bater mais, né? Realidades à parte. Ok. Então, legalzinho, passiva aí, né? Com Z-Move bem diferenciada, tá? Muito melhor até então, né? Eu achei a passiva de Z-Move dele bem bacana. O ultimate dele aqui, né? Tem um melhoramentozinho também, até então, fica bem da hora. Só pra lembrar, tá? Que quando ele ativa essa festa do dragão, rapaziada, ele vai ficar sempre, né, devorando chamas aí pra aumentar o dano dele, beleza? Então você fique ligado nisso, porque ele devora até então 10 camadas de efeito de queimação, né? Então assim, se não tiver efeito de queimação suficiente no time inimigo, ele acaba não funcionando tão bem, tá? Porque aí vai demorar um pouco pra ativar essa passiva e buffar o próprio dano dele, né? Assim por dizer. E vamos falar da ultimate pra finalizar aqui. Ataca um alvo na linha, né? Alinhado, né? Do inimigo, causando aí 340%, né? De dano de ataques. Se eu me engano, é alinhado ao mesmo dano da Rayquaza, né? Em linha, até então, né? Deixa eu ver uma coluna. Não, ele ataca a coluna, né? Uma coluna de alvos. Ah, então coluna é 2. Linha. Qual seria linha? Seria a frontline? Frontline? Bater nos Pokémon da front, mano? Em linha. Alvos alinhado. Ou será que é alinhado com ele? Depois vamos testar isso aí, pra saber exatamente bonitinho aonde é que ele bate real. Ataque, ali, deixa eu ver. Este ataque tem uma taxa crítica já aumentada, ó, 33,45%. Ou seja, fora aquela passiva lá da passiva dele, né? Que quando ele ataca Pokémons que tá em chamas, né? Queimando, tem aquele aumento de quase 40%. Ainda tem aqui da ultimate dele que é mais 33,45%. Bom, somando aí, mano, dá quase aí, né? Uns 80% de crítico extra, né? Quase 80%. Beleza? Só na ultimate dele, né? Se somar as passivas. Vem com respiração de chama celestial. Olha só, hein? Acione brasas, né, ao alvo por 2 turnos. Faz com que aliados realizem ataques de respiração de dragão 3 vezes em seguida, adicionando uma camada de chama celestial aos alvos aleatórios. Adicione explosão de chama celeste por 2 turnos a si mesmo e ao colega de fogo ou dragão com maior crítico. As 2 primeiras explosões de chama celeste, né, combinarão todo o campo inimigo, né? Chama celeste seria esse Azurin Blaze Buster, né? Basicamente é um buff, né? Uma buff, deixa eu ver, um buff que detona, né? Uma camada de Azurin Blazing, né? Quando há crítico, né? Um hit crítico e gera mais entre 1 a 2 camadas de Azurin Blazing ao alvo. Então ele estoura uma e gera mais outra camada quando crita, né? Então. E tem esse outro efeito aqui, ó, né? Que é o Terras de Chamas, né? Ali que ele fala ali. Acho que, deixa eu ver. Acho que é terra de chama, não. É terra arrasada. Terra arrasada, né? Na verdade. Ó, deixa eu ver. Basicamente, ele faz o quê? Ao andar sobre a terra arrasada, o inimigo ativará de 1 a 3 camadas adicionais de dano de queimar. Ao se mover, se não houver efeito de queimadura, uma camada de chama azul será acionada. Então assim, ele ativa, né? O Tô ativou esse efeito. É um tipo de efeito de campo, aparentemente, né? Que quando o alvo lá, no outro lado, for atacar, tecnicamente vai ativar, vai estourar a queimação que ele tiver, né? Entre 1 até 3 camadas. Então, pô, foda pra caramba, né, mano? Se ele ativar aqueles Azurin Blaze dele, mano, o dano é bem alto, tá, rapaziada? Bem alto. E ele ativa esse efeito para outro Pokémon meu que seja fogo ou dragão com maior crítico, né? Então todos os ataques do meu outro dragão vai ter, né? Ou Fire até então, vai ter essa habilidade também ativa. Beleza? Ou seja, gerando mais queimação, né? Bem bacana até então. Explosão de chamas. E tem aqui, né, em brasas, né, que ele ativa ali no alvo que ele acerta, né? Em brasas é basicamente um efeito negativo de nível 3. Quando o efeito de queimadura termina, incluindo dissipar ou purificar, né, aqui já é contra Pokémon d'água, há 50% de chance de reacender uma camada e ganhar, né, a mesma duração. Então assim, quando o efeito de queimação tecnicamente acaba, tem 50% de chance, né, de reacender uma camada, que ele ainda, né, cabe ali sobrando, né? E acaba ganhando a mesma duração, né? Ou seja, acabou uma camada de ali, pá, de 2 turnos, tem ali uma chance de ativar novamente e ela ativa por mais 2 turnos. Então assim, basicamente, mano,
ele consegue, né, ficar causando muito dano, né, contínuo. Aqui é o dano contínuo, né? Dano de burn, dano de veneno, dano de sangramento, são danos contínuos, né? Aquele dano que todo turno ali vai ficar causando, vai ficar minando o alvo, tá? É um dano bem da hora que, infelizmente, nem todos os times têm isso aqui, né? Assim, em uma grandiosidade. Só o time fora agora, atualmente, que ele tá tecnicamente completo, né? Ainda falta aí acho que uns 2 Pokémon para fechar o time, né? De exemplo até então. Mas ele tá parcialmente completo até então, beleza? Então é isso, né? Fica bem bacana agora ele. É bem diversificado, né? E a passiva de 11 estrelas, né, não é um efeito muita coisa, né? Basicamente, no caminho de ataque, cria explosão de chama azul, né? Ou seja, quando ele atacar, ele vai criar ali, né, o caminho de explosão de chamas, né? Depois de 2 turnos e ativa a festa do dragão por 1 turno. Então, né, ele já ativa o efeito aqui automaticamente da festa do dragão, que já vai devorar ali, né? Os burn, né, da galera aumentando mais ainda o dano dele, estourando mais burn, e aí vai indo, mano. Uma coisa levando a outra, né? E, pô, eu achei, né, bem legal, tá? Eu achava que ele ia ser meio capenga, né, até então, mas até, assim, entre aspas, né, ele mostrou uma qualidade técnica bem melhor, né, aparentemente, claro, mas ficou bem bacana, mano. Deixa eu ver aqui. Nós tava atacando ontem o baiano, rapaz, nós demos tanto ataque no baiano. Deixa eu ver, foi quantos? Foi 1, 2, 3, 4. No quarto deu pra ganhar do baiano, mano. Timezão tanque, né? Cara, o time dele é chato pra caramba. Esse time aqui dele é muito defensivo. Mas eu já entendi a manha de como ganhar, né? Basta ganhar uma vez que nós compreende como é pra ganhar, né? Só que é bem complicado, mano. O lance aqui era matar a Rayquaza dele, né? Matar a Rayquaza dele, matar rapidamente. E depois tentar eliminar o Garchomp, né? O mais rápido possível. Porque aí eu já quebro, né, o dano do time dele. E aí o resto é bem de boa, né? Mas é uma coisa bem difícil de acontecer, tá? Porque a Rayquaza dele bate primeiro, fica voando, né? Aquele esquema de sempre. Fica voando lá em cima e, né, depende da minha Rayquaza mirar na dele e matar dele, né? Bem complicado. E aqui o Marius nos atacou 2 vezes, talvez deve estar testando algum time, né? Perdeu uma, ganhou outra. E o Xing nos atacou, né? Com o mesmo time que o nosso. Até então, pilantra, safado, né? E é isso, mas o dele eu vi que ganha na sorte, né? E o item do Charizard dele faz muita diferença até então, né? Pelo que eu vi pela passiva, né? Aqui não vai ter como falar, rapaziada, vou ter que falar em outro vídeo, né? Porque senão vai ficar muito extenso. Mas vamos dar uma olhada aqui. Vou colocar aqui, mano. Pra ver, né? Pra poder ver aí como fica, tá? Deixa eu botar aqui. Eu vou assim. Vou botar só esses aqui. Eu quero ver como é que fica essa ult dele, cara, que eu ainda não peguei as manhas. Ó, a chama azul já ativou, né? Tá vendo? Aqui todo mundo tá com a chama azul ativada. Aqui, ó, essa queimaçãozinha embaixo, ó, que vem embaixo dos Pokémon. Pronto, aqui já é o Azul Blazing dele, né? Ativado. Vamos aqui. Ataque básico. Aqui o desenho ataque básico. Causa chama congelante, né? Chama diferente aí dele. Aí nós manda aqui, deixa eu ver a habilidade, né? Papoca aqui, ó. Tome, é o dano, ó. Viu que ele acendeu? Pronto, ó, entrou em combustão a chama dele. Aqui é o efeito, né? Até então, feito maravilha, mano. Esse efeito aqui é muito bom, cara. Aí ativa a passiva dos outros Pokémon. Pá, beleza, ó. O dano de queimação foi e matou geral. Beleza, deixa eles bater tranquilo. Vamos mandar aqui, né? A chama do desespero aqui, ó. Brown. Show de bola. Vi que tinha mais chamas. Pronto, tinha queimação aqui até o talo, mano. Ah, queria ter matado a frontline dele não, cara. Mas deixa eu ver. Tecnicamente ele bateu na front, né? Criticalzão aí, né? E ó só, ativou, né, a habilidade da passiva lá, né, de estourar as chamas matando os pokémons atrás. Então, basicamente isso, né? Até então, mas eu queria ver, né, não voltar, né? Eu queria ver qual é o Agri, né? O Agri realmente das habilidades dele, hein? Então não vamos lutar com a galerinha, vamos deixar como é que está. Só pra ver como é que fica o esqueminha, né? Vamos dar só as habilidades mesmo aqui, de boa. De boa. Aí ativa, incendeia. É bem da hora, mano. Aí burn, 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 queimação se parar. E pronto, a queimação só vai ali, ó, ativando e matando geral. Pronto, eu vou meter já o ult aqui, mandar marcha, pronto. Bem de boa. Pai, eu acho que o Victini não mata não, mata? Mata não, pronto. Beleza. Vamos aqui, ativar aqui, ataque aqui nesse. Ah, queimou ali, ó, mano. Mas beleza, vamos ver aqui como é que vai ser. Vou atacar aqui, vamos ver quantos alvos ele acerta. Acho que vai ser 2, né? Pelo que eu vi. Ele acertou 2. Então é isso, né? Em linha,
Não sei se pode ser um erro da descrição, talvez seja, né? Possa ser que seja isso aí, mas é isso aí, né? Os efeitos completão aí do nosso Charizard, né? Além Mega até então. Já eu digo, né? Ele não é pra qualquer jogador assim, sei o que eu vou pegar porque ele é forte. Pá. Ele é bacana, ao meu ver, no endgame, tá, rapaziada? Talvez ali depois do mid-game, né? Mid-game seria onde? Seria mais ou menos quando você chega ali no nível 70, entendeu? Que aí começa, né, você avançar. E o endgame, até então, já é a partir ali do level, quando você tiver, até então no 100 pra frente já é endgame, porque basicamente você vai ter várias coisas desbloqueadas, né? E vai melhorar ainda mais o up da sua conta, tá? Então assim, muito Pokémon às vezes só é bom, né, no fundo full, entendeu? E no início eles não são tão bons, né? Possa ser que o Charizard bem upado faça um estrago no começo, porque o dano de queimação dele é muito forte, certo? Mas pode ser que talvez, assim, quando você chegar contra as Mega e tal, talvez ele caia já de rendimento, beleza? Assim como o Necrozma, como o Zacian, entendeu? Que são Pokémons que só é bom no iníciozinho, lá quando chega no meio pro final fica meio ruim. Só que no caso dele aqui ele fica bom, se for no time, como eu digo, time de queimação, né? Eu já fiz um vídeo aí, né, sobre elementos, tá? E eu falo do time Fire, né? Até então, time Fire mesmo, tá? De verdade. Que aqui na Pokédex, né? Que puxa esse controlezinho aqui, ó. Que basicamente já monta o time. Então, tecnicamente, seria ele aqui. Não mostra porque, né? O jogo não atualizou esse sistema aqui. Mas seria ele aqui, né? No time Fire. E no canto do Reshiram aqui, no caso, seria o WK. Aqui é o famoso Full Fire, né? Com Vulcânio. Ah, sei o que Vulcânio é bom e tal. Não, Vulcânio é meio ruim, tá? Só que assim, o Vulcânio é porque eles modificaram as habilidades do Vulcânio. Antes ele era legal, mano. Hoje em dia que ele ficou meio, né? Assim, meio duvidoso, né? As passivas dele não agrega tanto, ele é muito papel, né? Esse que é o maior problema dele. Aí, tipo assim, como seria o lance? Ele, na realidade, ele virou um debuff, tanto para o time água como o time fire. Então, assim, ele causa um dano legal, causa um danozinho bacana, né? Mas o lance dele é o quê? Causar redução de atributos, né, do time inimigo para que seu time de Pokémons fogo ou água cause mais dano, né? A função dele é melhorar o dano. Ah, então ele poderia ser bom, tal, pá. Se ele resistisse o tempo suficiente, né, pro teu time escalar dano no inimigo, mano. Aí ele seria bom pra caramba. Então, assim, ele acaba tendo habilidades de um DPS, porém ele não tanca, né? Aí você teria que botar defesa. E ele não tem uma aptidão boa pra ser tanque, né? Ele seria quase um Victini da vida, né? Assim por dizer. Então, assim, eu não cheguei a testar ainda. Tô pensando se eu tirar seu Dizu pra minha Rayquaza pra fazer um teste com ele, pra ver como é que ficaria o time realmente, né? Assim, na queimação, né? Pra ver se ele realmente faz diferença na passiva dele e tal, né? Mas, mano, a minha Rayquaza, cara, né? Tá ligado? A minha Rayquaza aqui é diferenciada. Ela causa dano no dano, né? Crítico no crítico, aí é outro patamar. Mas, né, para fazer o teste, né, testar aí, até então, talvez eu faça, né, essa fezinha aí para ver como é que fica, né. Mas é isso, galerinha, né, videozinho de hoje aí, né, sobre, né, até então aí, nosso queridíssimo, né, Alain Mega Charizard X. Talvez aqui eu já faça uma review, né, do item dele, né, fecha aqui, encerrar o vídeo. Aí abrimos outro vídeo, já falamos sobre, né, o item dele e a importância que pode ser pra ele, né, até então, para quando liberar, né, de fato, porque atualmente tá meio caro, né, na minha visão aqui, mano, 15 dá o meu, né, mano, é meio caro, cara. Tem que vir mais barato, mano, tem que vir mais barato, senão não dá. Senão não dá, mano, bolsa do pobre não aguenta, rapaziada. E deixa eu ver, aqui estão mantendo, né, trocando aqui os Amazeta, botaram os Amazeta, né, bom para time lutador até então, né, o itemzinho dele, Necrozma aqui também, né. Necrozma era muito bom, DPS psíquico, né? Até então, muito forte. Mas ele caiu de rendimento, né? Ele aqui é bom pra começo, só que ele de mid-game pra end-game, ele cai de rendimento, tá? Só pra vocês ficarem cientes. Ele não é ruim, né? Só que o negócio é que ele cai de rendimento, tá? Beleza? Então meio que, né, ele acaba não sendo tão utilizável aí pra frente. Show de bola? Então é isso, né? Videozinho aí só mesmo pra, né, terminar aí, né? Incorporar até então sobre o Charizard X aí, para aqueles que ainda têm, né, vontade ou pensam que ele pegar ele e tal, para vocês terem entendimento, né? Se vocês não entenderem a parceria do Pokémon, vocês vão pegar o Pokémon, vai gastar, jogar num time que ele vai fazer porcaria nenhuma, vai ser só gasto, né? Até então em vão, beleza? Então é isso, valeu, até a próxima, babies. É nóis.